Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando um novo projeto no nosso canal, Destaques da Lição, onde toda semana, na terça ou na quarta-feira, estaremos disponibilizando um vídeo com os principais destaques da lição que será estudada no domingo, da revista CPAD Lições de Adulto. Tá bom? Vem com a gente nesse projeto. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Me chamo Pastor Alexandro Oliveira e estaremos juntos dando ênfase à educação cristã e compartilhando com você vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical, vídeo objetivo e com os destaques da lição da semana. Maravilha! Aqui nós estamos na lição de número 6, que será ministrada no próximo domingo, dia 10, cujo tema é a condição dos gentios sem Deus. Meus amigos, antes de seguirmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esse vídeo no grupo que você participa, de WhatsApp, Facebook, outros grupos voltados para a educação cristã. Compartilhe esse vídeo, é importante, precisamos da cooperação dos irmãos para que possamos juntos construir vídeos de qualidade de informação para a nossa edificação em Cristo Jesus. Aleluia. Quero avisá-los também que esse slide trabalhado nesta aula é do site EBD em Foco. Eu sou assinante do site e tenho permissão para fazer as modificações que achar necessário. Então, modificamos o site, modificamos o slide para adaptar ao objetivo que estamos propondo para os irmãos, tá? Então é slide adaptado originalmente do site EBD em Foco. Se vocês quiserem, nos sigam também no Facebook, Instagram e Twitter, tá? Facebook, Instagram e Twitter. Maravilha. Vamos seguir, texto áureo da lição, Efésios 2, versículo 11. Veja aí, não vou ler para ganharmos tempo. Esse é o texto áureo, eu não concordo que seja esse texto, prefiro o versículo 12 e vou explicar por quê. A verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Herdeiros das promessas, está aí. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Eu disse para vocês que o meu texto áureo é o versículo 12. Explico, vamos ler primeiro. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, 1, separados da comunidade de Israel, 2, e estranhos aos concertos da promessa, 3, não tendo esperança, 4, e sem Deus no mundo, 5. São 5 temas, ou 5 destaques que Paulo dá neste versículo, apontando que antes de Cristo, naquele tempo, antes de Cristo, estávamos exatamente com essas condições, ou nessas condições. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A que povo Paulo se refere aqui, nesse versículo 12? Acertou. Aos gentios, tá? Aos gentios, aqueles que não faziam parte dos israelitas, que não era israelita, que não era judeu. Agora, por que esse versículo 12 deveria ser o texto áureo? Simplesmente porque esse versículo 12 é responsável por 80% a 90% do conteúdo dessa lição. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3 vai abordar os temas que Paulo elenca nesse versículo 12. Eu coloquei para vocês aqui, nós fizemos esse destaque, colocando o tópico onde essa menção que Paulo faz é abordado, que faz no versículo 12, é abordado na lição. Estavam sem Cristo, vai ser abordado no tópico 1, separado de Israel, tópico 1,
alienados quanto à promessa, tópico 3, tópico 2, sem esperança, tópico 3, e sem Deus no mundo, tópico 3. Então, perceba aí que a lição 80 a 90% vai ser sobre o versículo 12. E os outros 10 ou 20% vai estar no tópico 1, que é falando sobre a circuncisão e incircuncisão. Vai ser definição e outros temas abordados sobre a incircuncisão. Esses temas serão abordados no tópico 1, serão comentados, citados no tópico 1, juntamente com esses dois aqui. Ó. Então, esse versículo 12 deveria ser o texto áureo, mas sigamos em frente. Tópico 1, chamados incircuncisão. Perceba que esse tópico primeiro ele tem 4 subtópicos. O primeiro é o conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é a remoção, através de uma cirurgia, do prepúcio do órgão sexual masculino. Eu não vou me deter muito nessa definição, porque os irmãos que leram a lição e vão estudar a lição, por certo, vai ficar melhor esclarecido, vai entender. Então não precisa, é um assunto que nós já conhecemos também, não precisa tecer mais comentários sobre isto. Também é importante frisar que a circuncisão era ou estava prescrito na lei. E essa prescrição, essa menção, esse ordenamento na lei judaica era para enfatizar a aliança externa de Deus, que Deus fez com o seu povo. Era uma forma de mostrar que aquele povo tinha feito uma aliança com Deus. A circuncisão, essa remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, funcionava como uma forma de demonstrar exteriormente para os outros povos que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Isso era nítido, inclusive tem séries e filmes que retratam isto aí. Quando queriam identificar um judeu, eles identificavam como? Analisando a sua parte, analisando o seu órgão sexual para ver se era ou não circuncidado. Tá? Aí descobria se a pessoa tinha passado por essa cirurgia ou não e se era judeu. Então, como todo judeu do sexo masculino necessariamente tinha que se circuncidar, eles então eram identificados facilmente. Está aí um destaque importante sobre esta passagem. Seguindo, nós temos aqui esse procedimento era realizado no 8º dia. No 8º dia de vida era realizado. Observe o que diz esse ponto verde aqui. Ó. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel e estrangeiros comprados a dinheiro. E isso também estava prescrito na lei, é o que diz o versículo 12 do capítulo 17 de Gênesis. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Pronto. Então, aqueles comprados, ou escravos, ou quem queria fazer parte da cultura judaica, da religião judaica, deveria passar por 3 etapas: o batismo, a circuncisão e fazer um sacrifício, entregar um sacrifício a Deus. Esses eram aí as principais cerimônias, liturgias que o postulante a fazer parte da religião judaica, o judaizante, deveria fazer. E aí os prosélitos, eles deveriam ser encaminhados fazendo essas cerimônias, tá? Há também aqui uma informação importante, que
a circuncisão ou circuncidado era tão importante na cultura judaica, era tão fundamental na cultura judaica, era tão forte, que por conta disso aí foi gerado inclusive um apelido, um nome, um xingamento, por assim dizer. Quando alguém se referia a pessoa que não fazia parte do povo de Deus, que não era judeu, que não era circuncidado, eles falavam como incircunciso. Foi assim que o povo se referiu a os povos inimigos de Deus. Era assim que era dirigido às pessoas, aos povos que brigavam com Israel. Lembra da passagem de Davi e Golias? Foi chamado de incircunciso, de coração, de prática. Por quê? Porque não era uma pessoa que tinha passado por esse processo. Então perceba que a questão era tão séria que aqueles que fugiam do plano do povo de Israel, que não pertencia ao povo judeu, teve esse xingamento aí, curioso, não é? Eles eram xingados. Então, quando alguém se referia ao outro como incircunciso, ele estava dizendo que era rebelde contra Deus, que não fazia parte do povo de Deus, que não servia a Deus, que estava se opondo à obra de Deus. Então, eram maneiras de demonstrar que essa pessoa estava excluído da aliança do povo escolhido por Deus, tá? Então se tornou uma maneira de distinguir, de separar quem era judeu e quem era gentio, ou quem era judeu ou quem se opunha aos judeus, ou quem eram os inimigos dos judeus. É interessante percebermos essa palavra nesse contexto histórico, é importante compreendermos isto. O item 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida no povo escolhido. Aqui o comentarista, o pastor Douglas Batista, relaciona a circuncisão com a santificação e também uma maneira de purificação. Eu quero destacar aqui o ponto científico. Foi comprovado em um artigo da Defesa da Fé, vou disponibilizar na descrição desse vídeo, que a cirurgia ao 8º dia de nascimento da criança era o momento ideal, porque ela estaria com vitamina K e estaria também com uma outra substância e o tempo ideal, porque poderia chegar inclusive a 110%, enquanto que depois seria 100 ou antes menos de 100. Poderia trazer alguns transtornos para a criança, alguns transtornos para a criança. Portanto, inclusive cientificamente, você vai ler depois no artigo que vamos disponibilizar aqui na descrição do vídeo, que tinha essas observações, que tinha essa análise a ser feita em relação à ciência. Então, até nisso aí Deus acertou. Até nisso aí Deus acertou em determinar o 8º dia como dia para fazer essa cirurgia, a circuncisão, tá? Sigamos. Em relação ao entendimento que os judeus tinham sobre a circuncisão, era tão importante isso que gerava briga, confusão, deu até xingamento, criou até-se um termo depreciativo, pejorativo, um xingamento no popular para com os inimigos do povo de Deus. Além disso, também causou tumulto, confusão, e foi objeto da convocação para o primeiro concílio em Jerusalém. Veja o que diz Atos capítulo 11, versículos 2 e 3. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo:
Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele? Entenda aí, veja primeiro a parte de cima que eu negritei. Partido dos circuncisos. Tinha dentro da igreja um grupo que queria defender como critério para fazer parte da igreja que os novos convertidos se circuncidassem, passasse pelo processo da circuncisão. Por isso que Lucas destaca aqui, partido dos circuncisos. Era aquela parte dentro da igreja que queria que o ingresso de novos crentes dasse através da circuncisão. Inclusive há uma repreensão aí em relação a Pedro, versículo 3, quando diz que eles falaram, como é que você vai comer com os incircuncisos? Agora sim, incircuncisos. Eles vão recriminar Pedro por conta disso. Agora, por que eu estou citando isso e falando tranquilamente para vocês? Eu gostaria que vocês entendessem, professor, aluno, vocês entendessem o impacto cultural que tinha na vida dos judeus. Como eles eram presos, eles eram, vamos dizer assim, zelosos com esta questão. Eles não admitiam em fazer parte, em se envolver com pessoas que não tivessem passado pela circuncisão. O item 3, a circuncisão do coração. Essa parte é importante, e é inclusive um versículo das Escrituras. Veja aqui, ó. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. Olha, de fato, a circuncisão pertencia aos judeus. E essa foi a luta de Paulo, para que os crentes não ingressassem na igreja circuncidado, que não precisaria passar pela circuncisão para ingressar na igreja, para fazer parte do corpo de Cristo. Essa foi uma defesa crucial da igreja primitiva. Esse é outro destaque que eu quero dar aqui para vocês, tá? Um outro destaque. Paulo foi o maior defensor dos gentios não passarem por esse processo. Aliás, por causa de Paulo, que a igreja primitiva deixou de aceitar ou de exigir como requisito para ingresso na igreja a circuncisão. Paulo foi um pioneiro, um defensor. Na verdade, foi o responsável, usado por Deus aí, para impedir esse legalismo judaico na nova igreja que estava nascendo. Entendeu? Conseguiu captar aí o contexto histórico, a visão histórica desse momento. É importante isso para a gente fazer as aplicações necessárias nos dias que nós estamos vivendo, concernente à participação não gentílica em uma nova maneira de enxergar a circuncisão. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Está lá no versículo 11, a parte B vai destacar isso. Olha, verdade, circuncisão era uma prática humana, externa, na carne. E aí Paulo vai destacar que os gentios, que aqueles que estão em Cristo, vão participar das promessas, vão ser considerados também, serão considerados também descendentes de Abraão, mas através de Cristo, e não mais pela lei, não mais pelo pacto abrâmico. O que é que Paulo apresenta então? Veja o versículo 29 do capítulo 2 de Romanos. No interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Entende? Agora Paulo aponta para a circuncisão do coração. Não é mais da carne, não é mais externo. Agora é interno. Agora é da sinceridade, do compromisso,
de servir a Cristo, de estar na presença de Deus. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação, mas que foi feita no interior, no coração. O versículo 15 do capítulo 6 de Gálatas é importante. Lá Paulo vai dizer que não é circuncidado ou não circuncidado, mas o que importa é ser uma nova criatura. Paulo diz, ser circuncidado ou não circuncidado não vale nada. O que vale agora é ser uma nova criatura. Esta é a nova circuncisão. É a circuncisão do coração, é ser uma nova criatura. Onde está a nossa circuncisão agora? A nossa circuncisão é demonstrada a partir do momento que seguimos a Jesus com sinceridade. A partir do momento que passamos pela regeneração, nos tornamos uma nova criatura e buscamos a santificação, estar na presença de Deus, isso nos faz pertencente ao povo e também ao povo desta nova circuncisão. Não mais aquela antiga, foi desnecessária. E por isso Paulo lutou, e por isso Paulo brigou. E isso é importante pensarmos e analisarmos. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Falamos que foi inclusive pivô para a convocação do primeiro concílio em Jerusalém, porque havia uma briga ferrenha entre os partidos da circuncisão e aqueles que não defendiam a circuncisão. Por que tinha essa briga? Entenda bem. Porque o povo queria que os novos crentes que estavam entrando na igreja de Cristo, ou que não fossem judeus, que os judeus já eram circuncidados, ou no caso aí os gentios, que esses gentios passassem pela circuncisão. Pronto, essa foi a briga. Olha, é gentio, faz parte da igreja, tá bom, pode fazer parte, mas tem que circuncidar. É isso que Paulo vai brigar. É esta que vai ser a luta de Paulo e vai gerar, portanto, o primeiro concílio em Jerusalém. Mas veja esses versículos aqui, ó. Estes versículos. Versículo 2 e 3 de Gálatas capítulo 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Sigamos. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Observe aí. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Veja como Paulo pega pesado. Veja o versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, eu coloquei aí, sublinhei, Cristo de nada lhe servirá. Paulo foi enfático, pegou pesado aqui. Ele disse, caso o pessoal deixasse circuncidar para fazer parte da igreja de Cristo, a obra de Cristo não valeria nada para elas. E no versículo 13 ele reafirma que quem circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Paulo se cerca de dois grandes argumentos. Olha, você vai circuncidar? Então a obra de Cristo não valeu nada para você. Você não compreendeu a obra de Cristo. Você não compreendeu a graça de Cristo. Outro grande argumento. Você quer se circuncidar? Tudo bem, faça a cirurgia, mas você tem que cumprir toda a lei. Como todo mundo sabia que não tinha como cumprir toda a lei, logo, Paulo estava utilizando de argumentos justamente para convencê-los a não fazer tal coisa, já que todo mundo sabia que não podia cumprir toda a lei. Principalmente os cristãos que estavam ouvindo ali os apóstolos, que tinham se convertido a Cristo, eles conheciam e sabiam disto. E aí, Paulo os obriga, através desses argumentos fortes, decisivo, incisivo, a fazer com que a igreja não continuasse praticando a circuncisão para os seus novos discípulos, para os seus novos membros. Aqui está a questão do concílio, Atos 15, 5 e 6. Aqui nós temos o partido da circuncisão, como nós falamos para vocês. Vamos aqui o versículo 5 e 6. Ó. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que
haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los, exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Está aí. O fariseu passou a ser crente, mas não deixou de ser fariseu. E queria incluir nos rituais da igreja toda o legalismo, toda a exigência do judaísmo para os seus seguidores. Não, aí o fariseu não entendeu a mensagem de Cristo. Infelizmente, hoje também temos muitos fariseus que estão na igreja, mas querem pôr uma carga mais pesada do que eles mesmos conseguem suportar. Me parece familiar isso aqui. Tomara que nessa pandemia do coronavírus a igreja reflita um pouco nisso, os líderes reflitam, os pastores, eu enquanto pastor venha também refletir essa questão, para a gente não exigir dos nossos irmãos um peso maior, legalista, que não tem nada a ver com a graça de Cristo e que nós mesmos não podemos e não suportamos e não aguentamos. Tá? Tá aí a orientação de Paulo para os irmãos que queriam, os fariseus que queriam colocar a admissão, atrelar a admissão de novos crentes à circuncisão. E vai ser nesse ponto que o apóstolo Paulo vai refutar e vai brigar mesmo, pegar pesado, defendendo a não obrigatoriedade para os irmãos fazerem tal coisa. Olha bem aqui, ó. Aqui no versículo 28 e 29 do capítulo 15 de Atos, nós temos o resumo, não o resumo, deixa eu tentar falar melhor aqui. Nós temos o parecer, nós temos o relatório final, nós temos a sentença do que foi decidido naquela assembleia, naquele concílio, nós temos a pauta final. Aqui nós temos a leitura do relatório do que foi decidido, tá bom? Veja aí. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Perceba que no texto de abertura desse relatório, os apóstolos escrevem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo, entendeu? E ao Espírito Santo, porque a igreja deve ser guiada por Deus. E depois vem os homens que Deus escolheu para dirigir a igreja. Esses homens precisam estar na direção de Deus e, portanto, a primeira ação aí é do Espírito Santo, é de Cristo, é de Deus. E depois dos homens que ele colocou à frente da sua igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Está aí. O que é que vai ser exigido? Que vai ser necessário os crentes fazerem. Abster-se de comida sacrificada, está aí sublinhado, aos ídolos do sangue, a comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Está aí. Esses itens que foram recomendados para que os irmãos evitassem, não fizessem. Pronto. Não está incluído aí a circuncisão. A circuncisão foi excluído dessa lista, graças a Deus. A graça venceu a lei. A graça venceu o legalismo. A graça venceu os rituais, as liturgias. Graças a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 3. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3,3. Está aí. Nós somos a circuncisão, porque servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Pronto. Esse é o novo sentido. Uma palavra bonita que está na moda hoje em dia, ressignificar. Aí está a ressignificação da circuncisão para a igreja. Enquanto a circuncisão para os judeus é a cirurgia na carne, ao 8º dia de nascimento, ou a qualquer tempo para os comprados, os estrangeiros, para a igreja a circuncisão é Cristo.
Nós somos a circuncisão, porque servimos a Deus no Espírito, porque temos a Cristo, porque recebemos a graça de Deus e não mais confiamos na carne. Então, houve uma mudança total da compreensão da circuncisão. Se existe uma circuncisão para a igreja, esta é a circuncisão. Porque servimos a Deus, a Cristo, glorificamos o nome do Senhor, somos novas criaturas. Está aí a mudança de perspectiva. Tópico 2, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, não cochila não, hein? Vamos lá, seguir adiante. Tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo. Perceba que uma das expressões mais significativas de Paulo nos seus escritos é em Cristo, ou nele, dele, ou em Cristo. E sem Cristo é justamente a oposição. Sem Cristo e com Cristo. Quando Paulo descreve a história passada dos gentios, ele traz a memória naquele tempo, sem Cristo. Antes da regeneração e do conhecimento do plano da salvação. Sem Cristo. Agora, com Cristo, a situação muda, tornamos nova criatura e somos circuncisão, nos termos espirituais, enquanto Igreja de Deus. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Perceba aí que sem Cristo remete à conduta e à postura dos gentios, quando não conheciam a Cristo e tampouco também não conheciam a religião judaica ou as promessas de Deus para os judeus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Está aí. E isso aqui cabe, obviamente, tanto para judeus quanto para gentios. Desconheciam a Cristo, embora sabia da promessa do Messias, os judeus. Os gregos não, mas os judeus conheciam. Ainda assim o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Separados da comunidade de Israel, aqui em relação aos gentios. Os gentios realmente eles eram separados da comunidade de Israel. Eles não sabiam as promessas, a aliança, os concertos, os pactos que Deus havia feito para com Israel. Eles estavam alienados em relação a isso. E esse versículo 12, perceba aí, ó. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição gentílica nossa e daqueles ainda que não conhecem a Cristo, que não recebem a Cristo como Salvador. Porque quando nós recebemos a Cristo, deixamos de ser gentílicos. Passamos a ser, quem sabe aí? Igreja. Somos igreja. Não somos nem judeu e nem gentílico mais. Somos igreja. A igreja é formada por um povo, pela união de todos os povos. Gentio, judeu, grego, romano, não importa. Em Cristo somos um só povo. E esse um só povo tem o nome de igreja. Glória a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, está aí apresentado no slide, o tabernáculo, mas também não faziam parte do povo escolhido. Eles não eram judeus. Nós não somos judeus. Nem éramos, nem somos judeus. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança. Observe aqui, eu grifei e quero destacar para vocês, aliás, sublinhei e quero destacar aqui com vocês. Romanos 9,4. O povo de Israel. Aqui é o povo de Israel. Deles, do povo de Israel, é a adoção de filhos. Deles, o povo de Israel, é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Tudo isso aí era do povo de Israel. Não era dos gentios. Entende? Pertencia ao povo de Israel. Eles estavam a par disso aí, longe, a par não.
estavam longe disso aí, à margem disto, tá? Perceba, vou mostrar outros slides mais para frente e vamos fazer um comentário linkando com este aí. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. De fato, inicialmente Deus não chamou os gentios, mas chamou os judeus para que os judeus levassem a mensagem, a vontade, a glória de Deus para os gentios. Infelizmente, os judeus falhou fortemente neste propósito, falhou vergonhosamente nesta missão de levar a palavra, vamos dizer assim, as promessas, os desígnios e o governo de Deus para os gentios. Essa era a finalidade dos judeus. Eles não levaram. Quiseram ficar exclusivamente para si e não compartilhar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus então escolhe um novo povo a partir da formação de todos os povos já existentes e elege a igreja antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para fazer isto, para glorificar o seu nome, manifestar a sua vontade e expandir o seu reino. Aleluia. Fazemos parte desta igreja. Deste modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Realmente. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Está aí, ó. Como assim? Não é mais por meio da circuncisão. A circuncisão foi um pacto com os judeus na antiga aliança. Nós estamos falando da igreja, da nova aliança. E essa nova aliança, o que é que acontece com essa nova aliança? Ela também vai ser descendente de Abraão. Mas não pela lei, pela circuncisão, pela carne, pelo sinal exterior. Ela vai ser descendente de Abraão, conforme Gálatas 3:29, como através de Cristo. Se vocês são de Cristo, em Cristo, mais uma vez aquela expressão em Cristo. Se nós somos de Cristo, estamos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não era apenas os judeus que tinham promessas, alianças, nós também temos. A igreja também tem. Os gentios que abraçaram a Cristo e fazem parte da igreja também têm. São descendentes de Abraão pela fé, são herdeiros segundo a promessa, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, glória! É bênção demais, meus irmãos. Item 3, alienados aos pactos das promessas. Aqui vamos citar alguns pactos que houve no decorrer da história. Como nosso objetivo é dar destaques, alguns pontos a gente passa mais rápido, sem fazer o comentário necessário. Os pactos do Antigo Testamento, o pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, relacionado ao povo judeu, e que também remetia à promessa do Messias, ou à promessa messiânica. Quando o Messias veio, os judeus não receberam. Daí Deus elegeu um novo povo para receber o Messias e seguir avante com o seu desígnio. Os gentios não tinham noção desses pactos, por conseguinte estavam alienados. Eles também não sabiam, nós já comentamos isso várias vezes, não adianta ficar repetindo, que a intenção aqui é ser objetivo. Então, eles de fato não sabiam, não conheciam, não entendiam. Mas através de Cristo passaram a receber o amor de Deus, as promessas, a graça, a aliança, a nova aliança. E a lei foi substituída pela graça, a antiga aliança pela nova aliança. E as leis e cerimônias foi substituída pela obra de Cristo, pelo nosso Salvador. Portanto, está aqui, ó, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Já comentamos isso. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Está aí. Desprovidos de esperança. Mais uma vez, retomando essa mesma ideia de que eles estavam longe da promessa de Deus porque não conheciam, não sabiam.
não tinham o conhecimento, estavam alheios à promessa de Deus para o povo judeu. Tá? É justamente isso aqui, esse tópico que esse item está comentando. E por essa razão eles ficaram sem esperança e, consequentemente, sem Deus no mundo. Quero voltar aqui à palavra confiança, como está aí, demonstrado que eles não tinham essa confiança, essa certeza. Seguindo, vamos seguir. Vamos seguir. Sem Deus no mundo. Aqui eu quero comentar essa expressão com vocês. Ó. Sem Deus. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus aqui não é que eles eram ateus, embora no grego a ideia é essa aí, como se fosse sem Deus, como se fosse ateu, como não acreditasse em Deus, mas não no sentido de ateu, porque o ateu não acredita em nenhum tipo de Deus. E a expressão sem Deus aqui se relaciona ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus da igreja, tá? Ao único Deus e verdadeiro. Então não é o sentido ateu amplo que nós conhecemos, mas no sentido de que eles eram ateus em relação a Deus. Eles não acreditavam em Deus por não conhecer ao Deus verdadeiro. E aqui, porque na verdade os gregos, os gentílicos, eles eram politeístas, serviam a vários deuses e também idólatras. Está aqui, ó, Apolo, tem aqui vários outros deuses, ó, Afrodite, Artemis, Zeus e tantos outros que faziam parte do panteão dos deuses grego e também dos romanos, ou greco-romano. O grego-romano. E eles não conheciam Deus. Lembra daquela passagem lá que Paulo chega e tem um altar dedicado ao Deus desconhecido? Eles eram tão supersticiosos, idólatras, que por não conhecer todos os possíveis deuses do mundo, eles criaram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita, com muita sabedoria e inteligência, prega lá o Deus desconhecido, mostrando que esse Deus desconhecido era o Deus verdadeiro. Embora na mente daquelas pessoas não era o único Deus verdadeiro, aquele Deus desconhecido era apenas um Deus que eles ainda não conheciam, que era um Deus qualquer que não tinham conhecido. Paulo adapta, inteligentemente pega essa expressão e diz que além de ser esse Deus desconhecido para os gentios, era também um único Deus. E aí quebra com o politeísmo e os judeus, que os gregos serviam e reconheciam e acreditavam e adoravam, na verdade. Portanto, por meio da sua idolatria, os gentios estavam alienados. Portanto, eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro, a mensagem de salvação, e isso foi apresentado pela igreja, através da graça de Deus. Versículo 17, capítulo 17, versículo 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviastes. Aqui. Maravilha. Chegamos à conclusão, demonstrando o objetivo final desta lição, e quero fazer o último destaque aqui para esse termo em verde, esse quadro aqui em verde. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, e de Israel vivíamos alienados ao conserto da promessa. Mas agora nós estamos em Cristo e através de Cristo fomos aproximados ou revelado para nós uma nova aliança com novos, vamos dizer aqui, novas ordenanças, com novas perspectivas, com um novo testamento, com uma nova visão de Deus e do céu, inclusive para o termo circuncisão. Meus amados, Deus continue vos abençoando. Chegamos aqui ao final, mais uma vez lembro de vocês cooperarem conosco, e está aí as nossas mídias sociais,
nos segue também lá. Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração final por você. Pai, no nome de Jesus, te agradeço pelos teus filhos e filhas que acompanharam essa ministração. Te louvo, porque o Senhor é bom e a tua bondade se estende de geração a geração. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.